Olá pessoal, venho aqui falar sobre a semana 3 de Geografia do PET volume 4 do nono ano, tá? O tema é Migrações Clandestinas, o Tráfico Internacional de Pessoas. Bom, então aqui ele vai trazer o que seria a migrações clandestinas, então continuando o que foi trabalhado nas últimas semanas, é entender que com o passar do tempo, com esses pedidos que crescendo das pessoas pedindo para permissão para entrar nos países, é, eles passaram a restringir a entrada, então passaram a dificultar ao máximo essa entrada de imigrantes no país. Bom, com isso acontecendo, não deixou de ter essa vontade das pessoas de migrarem para aquele país. E aí passou a acontecer a questão dos imigrantes clandestinos, que qual é a ideia? Como eles não têm a permissão para entrar naquele país, eles buscam outras maneiras de entrar naquele território. Bom, fazendo uma pesquisa aqui no Google, a gente percebe que essas imigrações aqui que a gente mais costuma ver nesses barquinhos são todas migrações ilegais, que as pessoas, você podem ver alguns aqui, como nesse caso aqui, elas estão até sem colete salva-vidas, então assim, é algo bem precário, alguém mesmo nessa situação cobra simplesmente para levar, vai e volta, deixa as pessoas em algum lugar ali, e aí elas que têm que se virar com o resto, tá? E aí tem até outros exemplos aqui, como pular o muro lá entre os Estados Unidos e o México, tá? Então assim, tudo isso aqui que seria considerado as imigrações legais. E aí é lembrar também, deixa eu ver a fotinha que eu trouxe aqui, que muitas dessas pessoas, desses imigrantes, como está aqui, México fecha a fronteira com a Guatemala antes da chegada de uma nova caravana de imigrantes. A Guatemala também está em crise, tá? Entre ela e a Nicarágua. Então, assim, são dois países que vivendo em conflitos, vivendo em uma política mais instável, as pessoas tendem a querer sair de lá, tá? E aí vocês percebem que as pessoas elas saem só de mochila mesmo, então elas estão saindo de outro país e indo de mochila mesmo. Então, quando essas pessoas elas por forma ilegal conseguem atravessar, muitas delas acabam sendo exploradas lá no país de destino, tá? Então é lembrar que essas pessoas elas passam e aí como elas passam ilegal, elas não têm os seus direitos, elas não têm acesso a ter direitos, então elas passam a ter que procurar serviço somente informal, que é aquele que não tem a carteira assinada, tá? Então assim, você não tem benefício de FGTS, de 13º, de férias e tudo mais, e aí as pessoas aproveitam, principalmente lá nesses países de desenvolvimento que acabam recebendo mais imigrantes. Um exemplo, Estados Unidos, lá se trabalham por hora. Então imagine aí que uma hora seria $10, vamos dizer assim, um mínimo. Uma pessoa que está chegando ilegal lá, ela vai receber mais ou menos $2. Por quê? Porque além de ela estar de forma ilegal lá, ela ainda se torna um pouco refém do patrão, de quem está contratando ela. Então assim, ela tem que estar sempre com medo de ser denunciada, e aí ela não tem como barganhar um salário melhor, tá? E aí elas passam a ser exploradas mesmo. E aí entra essa questão de que elas estão saindo do seu local, mas em si a vida em si não cria uma condição de vida que seja também boa, né? Então assim, acaba que essas pessoas elas ficam mesmo marginalizadas lá, ficam mesmo de lado, recebendo muito pouco, sendo exploradas e tudo mais, tá? E aí elas ficam até lá, até quando elas conseguirem alguma permissão, tá? Então assim, muitas delas acabam tendo que se casar com alguém que tem a nacionalidade daquele país, ou até mesmo a tal ponto que elas consigam um emprego que o patrão consiga uma permissão para que ela possa assinar carteira, que aí seria o caso da imigração por trabalho mesmo, tá? E aí, por esses motivos, acontece um outro, que seria esse tráfico internacional de pessoas. Eu até peguei aqui a definição do que seria esse tráfico internacional de pessoas. Consiste no ato de comercializar, escravizar, explorar e privar vidas, caracterizando como uma forma de violação dos direitos humanos,
por ter impacto diretamente na vida dos indivíduos. E, se houver transporte, exploração ou cassação de direitos, o crime pode ser classificado como tráfico de pessoas, não importa se há supostamente um consentimento por parte das vítimas, né? E aqui é entender que essa maior parte que faz isso da imigração, muitos deles são pessoas pobres, que vêm das camadas pobres. E aí, quando essas pessoas elas tentam buscar uma vida melhor, elas são pessoas que também são mais vulneráveis. E aí começam aquela questão de promessas. Isso até foi trabalhado uma vez, numa época, de uma novela da Globo, que levavam mulheres para fora e elas eram exploradas lá, né, sexualmente, que é a maior parte do que acontece. Então, assim, ocorre muito isso. Então as pessoas elas acabam se aproveitando disso e aí começam a comercializar. Então muitas vezes bebês são vendidos. Então as pessoas roubam bebês e vendem para os outros países. A grande parte aqui dessa escravização e da exploração, meninos são levados muito novos e aí começam a trabalhar desde cedo, por muito tempo, por muitas horas. As meninas elas são exploradas sexualmente, tá? Muitos aqui acontece. Muitas meninas que tentam ser modelos, por exemplo, elas têm esse ponto de querer mudar de vida, né, muitas vezes, e aí elas acabam sendo seduzidas pelas promessas que essas pessoas fazem. Então, assim, se eu te levar para lá, você vai ter o visto, você vai ter uma condição de vida melhor, e aí quando chega lá, nada disso acontece. Aí quando você chega, não tem condições para voltar, você fica naquele ambiente. E aí também, muitas outras vezes, também você fica preso. Isso aconteceu também em São Paulo recentemente, com bolivianos que vieram para cá, e aí eles eram escravizados por brasileiros que ficavam ali, não deixavam eles sair, e aí ficava ali eles trabalhando em algumas fábricas. Eu acho até que era fábrica de roupa. Então isso é algo que vem, né, crescendo também nos últimos anos no mundo inteiro, e aí houve essa preocupação, tá? De tentar combater ao máximo esse tráfico de pessoas, que acaba sendo, que nem está aqui, um tráfico de pessoas, o terceiro negócio ilícito mais rentável, tá? Então, assim, onde tem essa questão de gerar muito dinheiro, tem muitas pessoas querendo se aproveitar, tá? E aí só aqui também com um detalhe, logo depois das drogas e das armas, que também são outros dois tipos de tráfico que geram muita grana e que também dá muita dor de cabeça, né, para os países. Continuando agora para os exercícios, leia as manchetes do jornal abaixo e responda as questões propostas. Mulheres e meninas são as principais vítimas do tráfico humano. Tráfico humano. O crime começa com promessa de realização de sonhos. Que assunto comum está sendo abordado nas manchetes acima? E aí é um assunto que acho que deu para todo mundo entender, né? A B. Que grupo de pessoas vulneráveis ao tráfico é destaque em uma das manchetes? E aí tá aqui, tá? Vocês podem ver quais que são o destaque. De acordo com o que foi estudado nessa semana, defina com suas palavras o tráfico internacional de pessoas. E aí vocês podem ver o que eu defini ali pelo textinho, tá? E aí é lembrar que essa questão da realização de sonho ela é muito impactante, porque quando você faz uma promessa, uma pessoa que já tem uma condição de vida ruim, ela já não tem muita perspectiva de sair daquilo, a tendência é que ela aceite, né? Assim, se eu vou ficar a vida inteira nisso, quem sabe, vai que dá certo. Então, assim, acaba que as pessoas elas ficam mesmo vulneráveis e as pessoas se aproveitam disso, tá? 2. Quem são os chamados imigrantes clandestinos? Eles possuem os mesmos direitos que os imigrantes realizados? Então, assim, pode voltar lá, quem que são os imigrantes clandestinos? E essa questão de direito, tá? Então, assim, sempre que for relacionado a ilegal, obviamente, se é ilegal é porque não vai ter o mesmo direito, tá? E aí vocês podem comentar mais um pouco. Com a globalização, a legislação tem dificultado a entrada permanente de imigrantes no território dos países envolvidos. As medidas políticas legais têm feito diminuir a quantidade de imigrantes nos países envolvidos. Justifique sua resposta. Então, aqui está falando que essas medidas visaram a diminuir a quantidade de imigrantes nos países envolvidos. Então, assim, de certa forma, uma parte sim, né, que são daqueles imigrantes legais. Mas e a outra parte? O que aconteceu? Tá? Aí vocês comentam. 4. Você já viu em jornais ou televisão alguma notícia retratando o tráfico internacional de pessoas? Registre o que você leu ou ouviu.
Caso contrário, pesquise sobre esse tema. Assim, existe muita questão sobre a imigração, tá? E aí muitas delas aí você encontra também sobre o tráfico de pessoas, tá? Não é algo muito difícil de ser encontrado. E aí, caso vocês nunca tenham visto, vocês podem pesquisar que aparece bastante casos, tá? Até mesmo de crianças que desaparecem e aí são simplesmente entram nesse tema também, tá? De tráfico internacional de pessoas. Então, assim, é uma coisa que vem só aumentando com o máximo. É lembrar que quando está relacionado a ser um projeto rentável, vamos assim dizer, as pessoas tendem a querer, né? E a manchete de jornal: as máfias deixam os clandestinos à deriva. Faça o seguinte: faça as seguintes reflexões e anote suas conclusões. Quais problemas vividos por imigrantes legais você leu nessa semana? Você conhece alguém que não se encontra em situação legal no exterior? Como é a vida dessa pessoa? O que ela pode ou não pode fazer no país em que está vivendo? Quais são os principais motivos que levam uma pessoa a se sujeitar a tais condições de vida? Você conseguiria viver nessas condições? Aqui só tem uma matéria legal que eu achei, que foi com uma mulher que ela estava no trânsito, assim, ela estava dirigindo e aí ela levou uma multa. No que ela levou essa multa, notificaram que ela é uma pessoa ilegal. E aí ela está se eu não me engano, 4 meses dentro de uma igreja, a fim de que ela não possa ser levada, ser deportada, né, para o seu país de origem. Então, assim, essas pessoas elas ficam muito refém a qualquer errinho, a qualquer brechinha, a qualquer pessoa que denuncie elas possam ter que perder tudo que elas conquistaram até o momento, tá? E aí vocês podem pesquisar e ver mais questões legais para refletir aqui, tá? E aí a gente termina essa semana 3, ok?